Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, certo? E veremos as vozes passiva, analítica e sintética, o pronome se e a notícia digital. Então vamos lá abrir o livro na página 18 e começarmos a ver. Então vamos observar por primeiro a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é caracterizada pela construção formada por verbo auxiliar e o verbo no particípio. Então, na voz passiva analítica, eu terei esta construção. Vou ter um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Então, vejamos os exemplos. Primeiro exemplo. As balas foram comidas pelos meninos. Eu tenho o verbo auxiliar, certo? E eu tenho o verbo no particípio. Percebam aqui a construção de acordo com a regra, certo? Do verbo na voz passiva analítica. Agora, observem outra questão. Não é obrigatória a presença do agente da passiva. E quem é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação, certo? Então, é aquele que vai praticar a ação. Observem também outro exemplo. O cavaleiro foi atingido pelas abas do moinho. Aqui eu tenho a mesma construção, o verbo auxiliar e o verbo no particípio, certo? Então, o que vai caracterizar a voz passiva analítica é esta construção, um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Observem que o verbo no particípio, só para relembrar, ele termina com o seguinte sufixo, ido ou ado, certo? Tenho aqui, ó, ida, ido, verbo no particípio, certo? O verbo na voz passiva sintética. A voz passiva sintética é caracterizada pela construção formada por verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, na terceira pessoa, acompanhada do pronome se, partícula apassivadora ou pronome apassivador, certo? Então, na voz passiva sintética eu terei uma outra construção. O verbo ele terá que ser um verbo transitivo, certo? E o que é um verbo transitivo? É aquele que não tem sentido completo, ele precisa de complemento, ou seja, ele precisa de um objeto. E o objeto dele é o que? Direto, certo? O que significa que não há preposição. Ou ele pode ser o que? Um verbo transitivo direto e indireto. Significa que ele vai pedir complemento, certo? Vai pedir um objeto. E ele vai pedir tanto o objeto direto, ou seja, sem preposição, como o objeto indireto, com preposição. E todos devem estar o quê? Na terceira pessoa, certo? E acompanhado da partícula apassivadora se. Observação: o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Ou seja, se o sujeito estiver no singular, o verbo estará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo estará no plural, certo? Outra observação: não há presença do agente da passiva, ou seja, aquele que pratica a ação, certo? Agora observem. Denunciou-se a informação falsa. Aqui eu tenho o verbo na terceira pessoa, certo? E ele está o que? No singular. E tenho o sujeito que está o que? No singular também. Observem como o verbo concorda com o sujeito. E da mesma forma tenho o outro exemplo. Denunciaram-se as informações falsas. Eu tenho o verbo na terceira pessoa, certo? Plural mais a partícula passivadora, certo? Seguindo a construção. Denunciaram-se as informações falsas e eu tenho o sujeito que está o que? No plural. E da mesma forma o verbo vai concordar com o sujeito, certo?
Então, nós observamos a concordância do verbo com o sujeito, certo? E agora vamos observar como o verbo na voz passiva sintética, ele vai permanecer, vai se manter, certo? No mesmo tempo da voz ativa. Então, vamos virar a página vamos olhar a página 20, certo? Olhem lá. Outra característica dessa construção é que o verbo mantém-se no mesmo tempo em que aparece na voz ativa. Note que isso ocorre na passagem da voz ativa para a voz passiva. Então, vamos observar. Este exemplo está no livro de vocês, página 20. O usuário denunciou a informação falsa. Eu tenho aqui o verbo, certo? E ele está o quê? No pretérito perfeito, certo? E tenho aqui a passagem do verbo da voz ativa para a voz passiva, sintética. Denunciou-se a informação falsa. Observem como eu tenho aqui o verbo e ele permanece no mesmo tempo da voz ativa. Na voz ativa, o verbo estava no pretérito perfeito e na voz passiva sintética ele está no tempo pretérito perfeito também. Então segue a regra, certo? Sendo um verbo transitivo com objeto direto ou direto e indireto, certo? Vejamos agora sobre o pronome se. E este informativo está posto no livro de vocês na página 20, certo? Então vamos lá. Orações com sujeito indeterminado e orações na voz passiva sintética apresentam estruturas semelhantes, pois empregam formas verbais acompanhadas do pronome se. Assim, é importante saber diferenciá-las. Em orações cujo sujeito está indeterminado, o sujeito é agente do processo verbal. Exemplo, trabalha-se de dia. O se aqui ele está como que um índice de indeterminação do sujeito, certo? E ele pode vir acompanhado de um verbo que seja transitivo indireto ou intransitivo, certo? Por quê? Porque não é possível determinar quem pratica a ação de trabalhar. Aqui neste exemplo eu tenho o verbo trabalhar e este verbo ele é intransitivo, certo? E de dia é o que? O meu adjunto adverbial, certo? Eu tenho aqui um advérbio de tempo, que me indica tempo, certo? Então, aqui, no exemplo, está seguindo a regra de indeterminação da partícula se como um índice de indeterminação do sujeito. Vejamos agora em orações na voz passiva sintética, certo? E que o que? O sujeito ele vai ser paciente, ele não é agente do processo verbal, ele é paciente. Esperam-se soluções para o aquecimento global. Tenho aqui a partícula se, certo? O pronome se apassivador, certo? Ligado a um verbo transitivo direto da frase cujo sujeito paciente é soluções. Então, observem como seguiu a regra que nós acabamos de estudar, certo? Sobre voz passiva sintética, certo? Nas orações com sujeito indeterminado, conjuga-se o verbo na terceira pessoa do singular. Já na voz passiva, o verbo concorda com o sujeito a que se refere, ou seja, ele pode estar na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, pode estar na segunda pessoa do singular ou plural, ou na terceira pessoa, tanto do singular quanto no plural. Esta regra aqui é para o pronome se, quando aparece o pronome se, certo? Como um índice de indeterminação do sujeito e quando ele aparece como o quê? Um pronome apassivador, certo? Então, agora vejamos na página 24. Agora, vamos estudar sobre a notícia digital ou web notícia, certo?
Então vamos lá. Abram o livro de vocês na página 24, certo? Em que vamos fazer a leitura de algumas partes desta notícia digital ou web notícia. Antes de começarmos, vamos observar algumas questões em torno da notícia digital. Bom, sobre a notícia digital. A notícia digital, assim como a notícia, ela vai tratar sobre assuntos ou temas atuais. O que isso significa? Que são informações sobre temáticas que estão acontecendo agora, certo? No cotidiano. Como na política, o que está acontecendo na política no Brasil e no mundo, ou seja, nacional e internacional, certo? O que está acontecendo na saúde, na educação, certo? Sobre assuntos que sejam atuais. É por isso que a notícia ela vai perdendo o quê? A validação, certo? Porque a partir do momento em que aquela notícia passou, ela já vai ser o quê? Antiga, uma notícia antiga, certo? E por isso que a notícia tem esse caráter o quê? Atual, de assuntos que sejam atuais, certo? Vai sempre tratar sobre algo atual. E a diferença da notícia e da notícia digital é que a notícia digital ou a web notícia, ela é veiculada por meio de comunicação digital, ou seja, na internet, em sites, certo? Em sites de jornais. E além disso, a notícia digital ela terá fotografias, manchete, linha fina e lead e também hiperlinks. E o que é a manchete? A manchete é o título, certo? E que são postos em uma fonte grande, fica em destaque. E a fotografia vem como um complemento, certo? Da manchete para algo visual, para que o leitor ele possa ver a manchete e visualizar também sobre aquilo que vai ser tratado. A linha fina, ela é um breve, apenas não chega nem a ser um parágrafo, mas duas linhas, certo? Em que vai dar uma prévia do que se trata o que virá. É um complemento da manchete. E o lead o que vai se tratar a notícia, certo? Seria a prévia de fato. E que são postas algumas informações, certo? E essas informações são postas de maneira que instigue o leitor a continuar a ler a notícia. E além disso, a notícia digital apresenta hiperlinks. E o que são hiperlinks? São links, certo? Em que podem ser acessados e servem como uma fonte de informação, certo? E eles ficam em negrito ou em itálico, de uma forma que sejam o quê? Destacados, certo? E eles vão trazer novas informações. Agora, vamos tratar sobre a linguagem nesses textos, certo? Nos textos jornalísticos no geral, além da notícia digital e da notícia em si. A notícia ela terá uma linguagem impessoal e objetiva. O que isso significa? Que ela não terá o quê? A opinião, certo? Aquele que escreve não irá pôr sua opinião, ou seja, isenta de opinião. E por isso é uma linguagem impessoal. E objetiva por quê? Porque se vai tratar sobre um assunto, se vai passar uma informação, deve ser o quê? Objetiva. E ligado à linguagem pessoal, eu tenho que os verbos na terceira pessoa, que indica impessoalidade, certo? E, além disso, a notícia lateral o quê? Parágrafos curtos. Por quê? Porque ela precisa ser objetiva e clara, tratando exatamente sobre aquela informação.
sobre aquele fato. Agora vejamos brevemente sobre a web notícia da página 24. Temos aqui a manchete, o título, certo? Está posto em destaque em negrito. Crianças brasileiras enviam experimento para a estação espacial. Eu tenho a linha fina, que ela vai complementar a manchete. 3 projetos concorrem à chance de serem testados no espaço. Eu tenho a fotografia, que vai o quê? Complementar a manchete juntamente com a linha fina, dando algo que é palpável para que o leitor possa visualizar. Vai servir como um complemento também, certo? E tenho também o que? O lead, que é este primeiro parágrafo, em que é tratado de uma forma breve e dado uma prévia sobre o que vai tratar no restante da notícia. E o segundo parágrafo em diante é de fato o corpo da notícia, certo? E em que vai ser postas informações detalhadas sobre o que o lead trouxe, certo? Do que a prévia trouxe. Certo? Então, sabemos que a notícia digital ela é veiculada somente pelo meio de comunicação digital, ou seja, pela internet, em sites, certo? E ela terá esse caráter digital. Mas será assim como qualquer outra notícia, tendo uma linguagem pessoal, objetiva, e os verbos estarão na terceira pessoa e terão que parágrafos curtos. E com base no que nós acabamos de estudar sobre a voz passiva analítica e voz passiva sintética, pronome se e a notícia digital ou web notícia, proponho a vocês que façam atividade para casa, certo? As atividades do livro da página 19 a 31. É isto e até a próxima aula.